Ninguém entendeu o que estava acontecendo quando o carro preto parou bem na frente do salão de casamento. As portas se abriram devagar, e primeiro saiu ele. Elegante, sério, com aquele olhar que parecia esconder muito mais do que qualquer pessoa ali podia imaginar. Alguns convidados cochicharam, porque todos sabiam quem ele era, o homem que deveria estar sorrindo no altar, mas que, em vez disso, havia sido deixado para trás semanas antes. Só que o verdadeiro choque ainda estava por vir. Quando ele estendeu a mão para dentro do carro, ninguém esperava ver quem seguraria aquela mão. Não era uma modelo. Não era uma socialite. Não era alguém da alta sociedade. Era a faxineira da empresa dele. Simples. Discreta. Vestido modesto demais para aquele lugar cheio de brilho. Os olhos dela estavam cheios de dúvida, como se perguntassem silenciosamente: eu realmente deveria estar aqui? O salão inteiro ficou em silêncio. Alguns olhares eram de espanto. Outros, de puro desprezo. Ela quase puxou a mão de volta. Quase pediu para ir embora. Porque, no fundo, sentia que aquele não era o seu lugar. Mas então ele apertou sua mão com mais firmeza. Não disse nada. Só aquele gesto já dizia tudo. E foi nesse momento que todos perceberam: ele não tinha vindo ali para assistir a um casamento. Ele tinha vindo para mudar uma história. E ninguém naquele salão estava preparado para o que aconteceria a seguir. Antes de todos aqueles olhares pesados, antes do vestido simples parecer um erro naquele salão cheio de luxo, a vida dela era completamente invisível. Todas as manhãs começavam do mesmo jeito. Chegava cedo, em silêncio, quando quase ninguém tinha aparecido. Limpava mesas que nunca usaria, organizava salas onde jamais seria convidada a sentar, apagava marcas de pessoas que nem sabiam o nome dela. E, mesmo assim, fazia tudo com cuidado. Porque, para ela, dignidade não dependia de quem estava olhando. Poucos sabiam, mas por trás daquele jeito calmo existia uma história de dor que ninguém ali suportaria ouvir. Perdas que chegaram cedo demais. Sonhos que precisaram ser guardados para sobreviver. Dias em que continuar respirando já parecia esforço suficiente. Ainda assim, ela nunca pediu nada. Nem ajuda. Nem atenção. Nem reconhecimento. Talvez por isso quase ninguém tenha percebido o único momento em que algo diferente aconteceu. Naquela noite chuvosa, quando todos já tinham ido embora, menos ele. O milionário que agora segurava sua mão no meio do salão, estava sozinho, sentado na própria sala, olhando para o vazio como alguém que tinha tudo, e, ao mesmo tempo, absolutamente nada. Foi ela quem encontrou a luz acesa. Foi ela quem percebeu que havia algo errado. E foi ela quem fez um gesto tão simples, que mudou tudo sem que ninguém notasse. Um gesto pequeno demais para o mundo, mas grande o suficiente para alcançar um coração quebrado. E foi ali, muito antes daquele casamento, que a história dos dois realmente começou. Ninguém naquele salão luxuoso imaginava o que ele já tinha perdido, antes mesmo de perder o casamento. Para todos ali, ele era apenas o homem rico que tinha sido abandonado pela noiva. Um escândalo elegante. Uma fofoca cara. Mais uma história comum entre pessoas que pareciam ter tudo. Mas a verdade era muito mais silenciosa do que isso. Durante anos, ele acreditou que amor e admiração eram a mesma coisa. Acreditou que presentes caros significavam cuidado. Que festas cheias de gente significavam felicidade. Que promessas bonitas eram suficientes para construir uma vida inteira. Ele não percebeu quando começou a ficar sozinho, mesmo estando acompanhado. Não percebeu quando as conversas ficaram vazias. Quando os sorrisos ficaram ensaiados. Quando o futuro passou a parecer mais um contrato do que um sonho. Até o dia em que a verdade apareceu, fria, direta, impossível de ignorar. Ele descobriu que não era amado, era conveniente. E naquela noite, depois que todos foram embora e o silêncio tomou conta do escritório, algo dentro dele quebrou de um jeito que dinheiro nenhum poderia consertar. Foi por isso que ele ficou ali, parado no escuro, sem forças nem para ir embora. E foi exatamente nesse momento, quando ninguém mais estava olhando, que ela apareceu. Sem perguntas invasivas. Sem curiosidade interesseira. Sem tentar impressionar. Só um gesto simples, humano, sincero. O tipo de gesto que não custa nada, mas que pode salvar alguém que está caindo por dentro. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que alguém o enxergava de verdade.
Não como milionário. Não como noivo abandonado. Mas como um homem, tentando continuar de pé. E foi ali que tudo começou a mudar, mesmo que nenhum dos dois soubesse ainda. A chuva caía forte naquela noite, batendo contra as janelas do escritório como se o mundo inteiro estivesse lá fora, seguindo em frente sem ele. As luzes do prédio já tinham sido apagadas. Os corredores estavam vazios. Só restava o silêncio, e aquele homem sentado sozinho, encarando a própria dor sem saber o que fazer. Com ela. Foi quando ela apareceu na porta. Não para perguntar nada. Não para invadir aquele momento. Mas porque tinha percebido algo que ninguém mais percebeu. A luz ainda estava acesa, e alguém ainda estava ali dentro. Ela hesitou por alguns segundos. Talvez fosse melhor ir embora. Talvez não fosse problema dela. Talvez ele nem quisesse ser visto naquele estado. Mesmo assim, bateu de leve na porta. Ele não respondeu. Nem se mexeu. Parecia distante demais para ouvir qualquer coisa. Então ela fez a única coisa que sabia fazer quando a vida ficava pesada demais. Colocou uma xícara de café quente sobre a mesa, bem perto da mão dele. Nada de discursos. Nada de conselhos vazios. Nada de frases prontas tentando consertar o que não tinha conserto. Só aquele gesto simples, silencioso, humano. Antes de sair, disse baixinho: tem dias que parecem não acabar, mas eles acabam. E foi embora sem esperar resposta. Mas ele ouviu. E, pela primeira vez desde que tudo tinha desmoronado, algo dentro dele parou de doer por alguns segundos. Não foi o café. Não foram as palavras. Foi o cuidado. Um cuidado pequeno demais para o mundo notar, mas grande o suficiente para alcançar um coração quebrado. Naquela noite, ele entendeu uma coisa que nunca tinha aprendido em festas caras ou jantares luxuosos. As pessoas mais simples, às vezes, são as únicas capazes de oferecer o que o dinheiro não compra. E, sem perceber, foi naquele instante silencioso que ele tomou a decisão que mudaria o destino dos dois para sempre. Os dias passaram, mas aquela noite nunca saiu da mente dele. O café simples. As palavras baixas. O cuidado silencioso que ninguém mais teve. Enquanto o mundo continuava tratando tudo como apenas mais um escândalo elegante, algo dentro dele já não era mais o mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, ele começou a enxergar com clareza. Enxergar quem estava por perto só pelo brilho. E quem permanecia, mesmo na escuridão. Então chegou o dia do casamento. O convite ainda estava sobre a mesa. O nome dele ainda estava lá, como se nada tivesse acontecido. Como se sentimentos pudessem ser substituídos pela aparência de normalidade. Ele ficou olhando para aquele envelope por longos minutos. Ir significava enfrentar olhares, julgamentos, lembranças. Não ir significava continuar fugindo da própria história. Mas nenhuma dessas opções parecia realmente certa. Foi quando outra ideia surgiu. Uma ideia silenciosa, inesperada, impossível de ignorar. Se aquele seria o dia mais difícil da vida dele, então ele não queria atravessá-lo cercado de falsidade. Queria alguém verdadeiro ao lado. E, sem pensar duas vezes, ele pegou o telefone. As mãos tremiam levemente, não de dúvida, mas de algo novo que ele ainda não sabia explicar. Quando ela atendeu, do outro lado da linha, a voz saiu mais suave do que ele esperava. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas você aceitaria ir a um casamento comigo hoje? O silêncio que veio depois pareceu durar uma eternidade. Ela pensou que tinha entendido errado. Era impossível. Pessoas como ela não eram convidadas para lugares assim, muito menos por homens como ele. Eu não tenho roupa para isso, ela respondeu, quase sussurrando. E então ele disse algo que mudaria tudo. Não é sobre a roupa. É sobre quem você é naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse completamente. Uma nova história começou a dar o primeiro passo. E o que aconteceria quando eles chegassem ao salão? Ninguém poderia imaginar. O carro parou devagar diante do salão iluminado. Luzes douradas refletiam nas janelas enormes, e a música suave já podia ser ouvida mesmo do lado de fora. Tudo ali parecia perfeito, organizado, distante da realidade de quem nunca pertenceu àquele mundo. Dentro do carro, ela segurava as próprias mãos com força. O coração batia rápido demais. Parte dela queria pedir para voltar. Descer ali parecia atravessar uma fronteira invisível, daquelas que a vida inteira disseram que ela não podia cruzar. Ele percebeu.
Sem dizer nada, apenas olhou para ela com calma, como quem diz que estava tudo bem sentir medo, mas que ela não estava sozinha. Então saiu do carro primeiro e, como antes, estendeu a mão. Por alguns segundos, ela só ficou olhando. Não para o salão. Não para as luzes. Mas para aquela mão, firme, esperando por ela. E decidiu confiar. Quando os dois começaram a caminhar juntos pela entrada principal, a conversa dentro do salão foi diminuindo, até desaparecer completamente. Um a um, os convidados se viraram. Primeiro veio a surpresa. Depois a confusão. E então, os cochichos. Ninguém entendia o que estava vendo. O homem que deveria estar esquecido tinha voltado. E não estava sozinho. Os olhares desceram pelo vestido simples dela, procurando explicações que não existiam. Alguns rostos mostravam curiosidade. Outros, desprezo sem esforço para esconder. Perto do altar, a noiva também viu. O sorriso dela congelou. Os olhos se estreitaram levemente, como se tentasse compreender algo impossível. Porque, naquele instante, todo o casamento deixou de ser sobre ela, e passou a ser sobre quem tinha acabado de entrar. O ar ficou pesado. O silêncio, desconfortável. E cada passo deles parecia ecoar mais alto do que deveria. Mas o que ninguém sabia era que aquilo era só o começo. Porque, antes da noite terminar, verdades seriam reveladas, máscaras cairiam, e uma única decisão mudaria o destino de todos naquele salão. O silêncio dentro do salão não durou muito. Assim que os cochichos começaram, eles se espalharam como fogo. Alguns convidados fingiam sorrir, mas os olhos entregavam o julgamento. Outros nem se preocuparam em disfarçar. Quem é ela? Ele enlouqueceu? Isso é algum tipo de provocação? As perguntas vinham baixas, mas afiadas. Ela conseguia sentir cada olhar como se fosse um peso sobre os ombros. O vestido simples, que antes já parecia modesto demais, agora parecia gritar que ela não pertencia àquele lugar. Mesmo assim, continuou andando. Porque a mão dele ainda estava ali, firme, como se dissesse que ela não precisava enfrentar aquilo sozinha. Mas então aconteceu. Uma mulher elegante, com um sorriso educado demais para ser sincero, se aproximou. Olhou para ela de cima a baixo, lentamente, sem pressa de esconder o desprezo. Acho que houve um engano na entrada, disse, em tom suave, mas frio. A área de serviço fica pelos fundos. Alguns convidados riram baixo. Outros desviaram o olhar, fingindo não ouvir. O coração dela apertou. Por um segundo, veio aquela velha sensação conhecida, a de ser pequena, invisível, deslocada do mundo. Os dedos começaram a soltar a mão dele. Talvez fosse melhor ir embora. Talvez aquele realmente não fosse o seu lugar. Mas antes que ela pudesse dar um passo para trás, ele segurou sua mão com ainda mais força. E, pela primeira vez desde que entraram ali, o olhar dele mudou. Não havia mais tristeza. Nem dúvida. Só uma calma firme, perigosa, de quem estava prestes a dizer algo que ninguém estava preparado para ouvir. O salão inteiro parecia prender a respiração sem perceber. Porque todos sentiram, mesmo sem entender, que aquela noite elegante estava prestes a se transformar em algo completamente diferente. E quando ele finalmente abrisse a boca, nada naquele casamento continuaria igual. Ele não levantou a voz. Não fez um escândalo. Não tentou discutir com ninguém. Mas, quando deu um passo à frente, algo no silêncio do salão mudou. Era como se todos sentissem, sem saber porquê, que aquele momento não podia mais ser ignorado. Ele olhou ao redor devagar. Para os convidados elegantes. Para os sorrisos falsos. Para as pessoas que sempre estiveram por perto, mas nunca realmente ao lado. Então falou. Engraçado, como um lugar cheio de gente pode ser tão vazio. Ninguém se mexeu. Durante muito tempo, eu achei que sucesso era estar cercado de pessoas importantes. Mas descobri, do jeito mais difícil, que algumas presenças só existem quando tudo está bem. Os olhos dele pararam na noiva por um segundo. Não havia raiva ali. Só verdade. Quando eu perdi tudo o que realmente importava, quase ninguém ficou. O salão parecia congelado. Ele respirou fundo, e continuou, mas houve alguém que ficou, sem promessa, sem interesse, sem esperar nada em troca. Então, pela primeira vez, ele olhou para ela. Não com pena. Não com gratidão distante.
mas com respeito. Na pior noite da minha vida, foi essa mulher que me lembrou que ainda existia cuidado no mundo. Alguns convidados abaixaram os olhos. Outros ficaram imóveis, sem saber onde olhar. Porque, de repente, o vestido simples dela já não parecia simples. Parecia verdadeiro. Hoje eu entendi uma coisa, ele disse, com a voz firme. Valor não tem nada a ver com dinheiro, mas com quem segura sua mão quando tudo desmorona. O silêncio ficou ainda mais profundo. E, naquele instante, todos perceberam que aquilo já não era mais apenas um casamento. Era um acerto de verdades. Mas ninguém imaginava que a maior revelação da noite ainda estava por vir. Por alguns segundos, ninguém reagiu. O silêncio parecia pesado demais para ser quebrado. Como se cada pessoa ali estivesse tentando esconder, dentro de si, alguma verdade que não queria encarar. Então aconteceu algo inesperado. Uma das senhoras sentadas nas primeiras fileiras levantou devagar. Os olhos dela estavam marejados, não de tristeza, mas de algo mais profundo. Ela começou a aplaudir. Um aplauso tímido. Sozinho. Quase hesitante. Mas suficiente para mudar tudo. Logo depois, outra pessoa se levantou. E mais uma. E mais outra. Em poucos segundos, o salão inteiro estava de pé. O som dos aplausos ecoava pelas paredes altas, forte, verdadeiro, completamente diferente dos aplausos educados que costumavam preencher eventos como aquele. Ela ficou parada, sem entender. A mesma mulher que, minutos antes, era vista como alguém fora do lugar, agora era olhada com respeito. Alguns convidados sorriam para ela. Outros desviavam o olhar, envergonhados pelo próprio julgamento. Havia até quem enxugasse lágrimas. Discretamente. Porque, naquele instante, todos perceberam algo simples, mas difícil de admitir. Não era ela que não pertencia àquele lugar. Eram eles que tinham esquecido o que realmente importa. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não de dor, como tantas outras vezes, mas de algo que fazia muito tempo que não sentia, ser vista. De verdade. Ainda assim, a maior surpresa não estava nos aplausos, nem nas lágrimas, nem no silêncio que veio depois. Porque ele ainda não tinha terminado. E o que ele faria em seguida, não mudaria apenas aquela noite. Mudaria a vida dela para sempre. Os aplausos foram diminuindo aos poucos, mas o sentimento que tinha tomado conta do salão continuava ali, vivo, impossível de ignorar. Ela ainda estava parada, tentando entender tudo o que tinha acontecido em tão pouco tempo. Horas antes, era apenas mais um rosto invisível entre tantos. Agora, todos a olhavam como se finalmente enxergassem quem ela sempre foi. Mas ele ainda segurava sua mão. E, quando o silêncio voltou, ele deu um pequeno passo à frente. Hoje não é só sobre passado, nem sobre dor, disse, com a voz calma. Hoje é sobre escolher diferente. Ele respirou fundo, como alguém que finalmente tinha encontrado coragem para viver, e não apenas existir. Então olhou para ela, sem pressa, sem medo. Eu passei anos cercado de tudo, menos de verdade. E foi você, sem perceber, que me mostrou o que realmente tem valor. Os olhos dela se encheram de lágrimas outra vez. Porque, no fundo, nunca tinha esperado nada da vida, além de sobreviver mais um dia. Por isso, ele continuou, a pergunta que eu deveria ter feito muito antes, é a única que importa agora. O salão inteiro prendeu a respiração. Você aceita caminhar ao meu lado, não só hoje, mas de agora em diante? Não era sobre riqueza. Não era sobre status. Era sobre escolha. Sobre respeito. Sobre enxergar alguém além das aparências. Ela não conseguiu responder com palavras. As lágrimas vieram primeiro, sinceras, silenciosas, libertas de anos de dor guardada. Mas, mesmo sem dizer nada, apertou a mão dele de volta. E aquilo já era resposta suficiente. Naquela noite, nenhum luxo foi mais forte que a verdade. Nenhuma aparência foi maior que o cuidado. E nenhuma queda foi capaz de impedir um novo começo. Porque, às vezes, é quando tudo parece perdido, que a vida decide começar de verdade.